Então, na década de 1930, tinha uma crença médica que hoje a gente acharia, tipo, totalmente absurda e até meio assustadora. Uhum. Bem assustadora para os padrões de hoje. A ideia era que os bebês não podiam de jeito nenhum ser mimados. É aquela visão super rígida, né? Exato. Em muitos orfanatos da época, a regra era clara. Os recém-nascidos recebiam a alimentação certinha, uma higiene impecável, mas as enfermeiras eram terminantemente proibidas de abraçar as crianças. Nem embalar, nem fazer carinho, nada. Nada. A teoria vigente era de que o afeto físico ia deixar essas crianças fracas, ou muito dependentes, ou até mais propensas a pegar infecções. O que hoje soa como uma loucura. Total. E o resultado dessa prática foi uma taxa de mortalidade infantil de estarrecedores 35% para menores de 1 ano. Caramba, 35%. Pois é. E o mais intrigante é que eram bebês perfeitamente saudáveis do ponto de vista clínico. Eles estavam bem alimentados, limpinhos, mas simplesmente definhavam nos berços. Isso continuou até alguém resolver quebrar as regras, certo? Uhum. Isso perdurou até que alguém, desafiando todos os protocolos médicos da época, decidiu permitir que as enfermeiras dessem colo e carinho de verdade para essas crianças. E olha, a mudança não foi nem um pouco gradual. Foi imediata. Quase da noite para o dia, a taxa de mortalidade despencou de 35% para 10%. É o tipo de dado histórico que, assim, nos obriga a parar e repensar absolutamente tudo o que a gente acha que sabe sobre o corpo humano. Com certeza, eu fiquei chocada quando li isso nas fontes. É muito forte. Essa queda dramática na mortalidade provou de forma empírica mesmo que o toque físico e o afeto não são só tipo luxos emocionais ou um conforto psicológico. Não são um extra, né? Não. Eles são necessidades biológicas absolutas para a sobrevivência e para o desenvolvimento humano. São tão vitais quanto o oxigênio que a gente respira ou a comida que a gente ingere. E essa história é surpreendente ao ponto de partida perfeito para a nossa imersão de hoje. A missão dessa nossa análise profunda é desvendar essa conexão inseparável entre a nossa pele, a nossa postura e as nossas emoções mais profundas. Um tema fascinante. E o material que a gente tem em mãos hoje é um verdadeiro tesouro. A gente tem anotações clínicas detalhadas sobre uma prática chamada neuroestimulação manual epidérmica, NME. Que é uma área incrível. Sim. Também temos transcrições de palestras do especialista francês Philippe Villeneuve sobre a gestão de emoções e alguns estudos bem complexos sobre embriogênese e vias neurais. E o motivo pelo qual compilar todas essas fontes é tão relevante para quem está ouvindo a gente agora é que entender essa dinâmica oculta pode mudar o jogo completamente. Mudar como? Pode revolucionar a maneira como a gente lida com dores crônicas, fobias paralisantes e até traumas antigos que a pessoa nem lembra mais. Muitas vezes o corpo carrega um peso enorme sem que a mente consciente faça a menor ideia da origem. Nossa, isso é muito real. E o que esse material propõe é que uma intervenção microscópica, um toque quase imperceptível na pele, tem o poder de reorganizar o sistema nervoso inteiro. É impressionante. Então o nosso objetivo aqui é traduzir essa ciência de ponta. Vamos deixar os jargões excessivos de lado e focar nos momentos de verdadeira descoberta. Perfeito. Então vamos desempacotar isso tudo, começando por uma ideia das fontes que desafia bastante a nossa percepção do dia a dia. Porque geralmente a gente pensa na dor só como um alarme físico, né? Sim, como um sinal mecânico de que algo quebrou ou rasgou. Exato. Mas o material argumenta que a dor é, na verdade, uma experiência profundamente emocional. Para ilustrar isso, as anotações citam um experimento que eu achei genial. Eles pegaram pessoas saudáveis e colocaram elas para observar imagens de mutilação física. Só observar? Só observar. E quando o indivíduo olha para a imagem, o corpo reage imediatamente, antes mesmo de qualquer pensamento lógico. Ocorrem oscilações visíveis na postura da pessoa, o equilíbrio dá uma quebrada e a frequência cardíaca cai na hora. Gera uma espécie de congelamento, né? Isso. Um congelamento instantâneo. Ou seja, o corpo reage fisicamente a um trauma que é puramente visual e emocional. E esse experimento é crucial para a gente entender como a mente é literalmente moldada pelo corpo e pelas emoções em tempo real. Quando o cérebro processa algo repulsivo ou assustador,
o sistema somatossensorial entra em ação no mesmo milissegundo. E só para deixar claro para quem está acompanhando, o que seria o sistema somatossensorial exatamente? É aquela rede nervosa supercomplexa que processa o toque, a temperatura, a dor e a posição do nosso corpo no espaço. Ele reage muito antes do raciocínio lógico sequer começar. Ah, entendi. E é essa intersecção entre emoção e a sensação física que nos leva a um dos conceitos mais importantes no estudo moderno da dor crônica, que é a cinesiofobia. Pelo que eu entendi do material, cinesiofobia seria o medo irracional do movimento. Mas como que isso aparece na prática, na vida de alguém que tem uma dor crônica? O medo vira uma profecia autorrealizável. É bem por aí, é um ciclo muito perigoso. A cinesiofobia aparece muito em pacientes com dor lombar ou dor cervical de longa data. A pessoa começa a acreditar, de forma distorcida, que qualquer sensaçãozinha de dor é um sinal de que uma nova lesão grave está acontecendo na hora. Nossa, deve dar um pânico constante. Muito. E isso gera o que a literatura chama de comportamento de medo-esquiva. Medo esquiva? Isso. Para se proteger dessa suposta nova lesão, a pessoa simplesmente para de se mover. Ela enrijece a postura e evita atividades normais. Só que, ironicamente, essa imobilidade toda, essa tensão constante, acaba agravando o problema físico original. Claro, a musculatura vai atrofiando, ficando tensa. Exato. E amplifica o estado de alerta do sistema nervoso. O corpo fica preso num estado de alarme falso contínuo. É um efeito bola de neve exaustivo. E o material liga esse comportamento direto a um conceito chamado catastrofização. As palestras até citam o questionário de Sullivan, de 1995, para medir isso. Sim, a catastrofização é um ponto-chave. Pelo que eu vi, ela acontece quando a pessoa tem um foco exclusivo e meio obsessivo nos aspectos negativos da dor. É aquela ruminação de tipo, isso nunca vai passar, meu corpo está destruído para sempre. E o pior é que as fontes indicam que esse estado mental não é só uma consequência triste da dor. Ele piora ativamente a dor. Isso, ele piora a sensação física da dor. E para entender o impacto biológico disso, a gente pode olhar para o modelo do pesquisador Bushnell, de 2013, que está no material. Ele mapeou exatamente esse mecanismo usando neuroimagem. Olhando o cérebro funcionando ao vivo. Isso. E quando eles observam o cérebro de pacientes nesse estado de catastrofização, fica evidente que a emoção negativa não só incomoda, ela tem o poder de aumentar fisicamente a percepção neurológica da dor. As vias da dor acendem mais forte. Acendem com muito mais intensidade. É como se aumentasse o volume do rádio. E, por outro lado, um estado emocional positivo ou mais relaxado consegue suprimir essa ativação. Então, emoção, cognição e dor não são vias isoladas. Elas retroalimentam umas às outras. O tempo todo. A atenção que a gente dá para a dor pode literalmente modular a intensidade dela. E para explicar como o corpo consegue transmitir toda essa informação ao mesmo tempo, o material usa uma analogia que eu achei brilhante. Eles comparam as vias sensoriais a um sistema ferroviário com 2 trens diferentes. Essa analogia é fantástica. Imagina que alguém encosta a mão sem querer numa panela muito quente. A informação desse calor extremo, do perigo, viaja por um trem de alta velocidade. Esse trem expresso é composto pelas fibras A-delta. São fibras nervosas mielinizadas. A mielina funciona como se fosse aquela capa de plástico em volta de um fio elétrico. Um isolante elétrico. Exatamente. Esse isolamento faz o sinal elétrico pular super rápido pela fibra. É um sistema extremamente veloz, agudo e muito específico sobre a localização do problema. O único trabalho desse trem expresso é gritar para o cérebro: tira a mão daí agora. É sobrevivência pura e imediata. Sobrevivência pura. Um sinal puramente discriminativo. Mas aqui é que a coisa fica realmente intrigante. Porque o material mostra que existe também um trem para a dor. E ele é bem mais lento e usa um caminho diferente, que são as fibras cetáteis não mielinizadas. Sem aquela capa de isolamento. Exato, como elas não têm a mielina, a viagem demora muito e o curioso é que esse trem lento não tá nem aí para fazer a gente pular de dor ou fugir do perigo.
A carga dele é outra. É uma carga emocional. Sim, ele leva informações sobre emoção, afeto, prazer, e como é um trem parador, ele faz escalas em um monte de estações importantes do cérebro. Quais seriam os impactos dessas paradas no nosso comportamento? Olha, o trajeto desse trem lento é o grande segredo para a gente entender coisas como fobias e dores crônicas misteriosas. A primeira parada que ele faz é na formação reticular, que fica lá no tronco cerebral. E o que ela faz? A formação reticular é como se fosse o grande regulador da nossa vigilância. Ela atua como um verdadeiro amplificador de fobias. É por causa dela que, quando uma fobia é acionada, as reações do corpo são tão exageradas, tão sistêmicas. Tipo suadeira, coração acelerado. Isso afeta a respiração, os batimentos cardíacos, o corpo todo entra num colapso de ansiedade. Caramba! E depois dessa estação, para onde esse trem lento vai? Ele continua subindo até chegar no córtex insular, ou ínsula. A ínsula é uma região fascinante do cérebro. Ela está ligada à nossa autoconsciência, à sensação de nojo, à empatia e, o mais importante para o nosso tema, ao processamento de dores crônicas com componentes depressivos. Dores crônicas depressivas. Sim, aquele sofrimento contínuo, denso, que dá uma fadiga profunda, quase na alma da pessoa. Isso é processado predominantemente na ínsula. Nossa, faz todo sentido. E é aqui que a terapia manual epidérmica, a NME, que a gente mencionou, traz um detalhe técnico vital. E até poético, na verdade. É uma abordagem muito bonita. Para conseguir acessar esse trem lento, para falar com essas fibras C táteis, emocionais, o toque na pele não pode ser firme. Muito pelo contrário. Se for forte, o corpo ativou o alarme, né? Exato. Se o toque for profundo ou forte, o corpo liga o trem expresso das fibras a delta, achando que é uma ameaça ou um impacto mecânico. E a metáfora que as fontes usam é linda. A pressão do toque tem que ser igual à de uma borboleta pousando numa flor. Perfeito. E nunca como de um pássaro agarrando um galho. Estamos falando de um peso técnico de menos de 1 grama. O que revela um paradoxo extraordinário da nossa própria biologia. Para alcançar as profundidades do sistema límbico, que é o nosso centro emocional no cérebro, a intervenção na superfície da pele tem que ser mínima. Quase invisível. Quase imperceptível. Toques super suaves, de frações de grama, conseguem enganar os alarmes de dor e ativar esse segundo sistema paralelo. É um sistema focado no bem-estar, na segurança e na regulação do organismo. E pensar que vias tão profundas podem ser acessadas de forma tão sutil nos leva a outra questão intrigante. De onde vêm esses traumas que o corpo guarda com tanta força? As fontes entram no campo da epigenética para explicar isso. Um campo de estudo muito recente e promissor. E assustador até. Eles mencionam experimentos com camundongos que mostram que um estresse extremo vivenciado por um indivíduo pode alterar a cromatina das células dele. Você pode explicar um pouco para a gente o que é essa cromatina e como isso funciona? Claro. De forma bem simples, a cromatina é o material que forma os nossos cromossomos. É tipo o DNA enrolado em volta de umas proteínas, como se fosse uma linha num carretel. Certo, uma linha enrolada. E o que a epigenética descobriu é que um trauma muito intenso não muda as letras do código genético. O DNA continua igual, mas o trauma muda o jeito que essa linha está enrolada. Ele pode apertar ou afrouxar o carretel. E isso muda a leitura genética. Muda totalmente. Define quais genes vão ser lidos ou silenciados pelo corpo. E a revelação mais chocante do estudo com os camundongos é que essa cicatriz química do estresse pode ser passada para frente, através das células reprodutivas, por até 3 gerações. Ou seja, o filho, o neto e o bisneto podem nascer com uma predisposição física a um estado de alerta ou a um trauma que eles nem viveram. Eles nunca tiveram contato com o trauma original. É uma herança invisível. Uma herança invisível. Isso é muito forte. E isso obriga a gente a olhar para pacientes com dor crônica ou fobias de um jeito totalmente novo. Às vezes, o sistema de defesa da pessoa está super hiperativo, causando inflamação e dor, não por causa de um acidente que ela sofreu. Mas por algo que o avô viveu. Exatamente. Uma herança epigenética. E o jeito que o corpo físico se constrói guardando tudo isso nos leva a um conceito muito louco sobre a geometria oculta do corpo. Essa parte das anotações é surpreendente. O material resgata o trabalho de um cientista escocês, o Darcy Thompson,
que lá em 1917 publicou a Teoria das Transformações. Um pioneiro esquecido. Muito. Ele propunha que as formas da natureza não crescem de forma aleatória, só seguindo o DNA. Ele usou exemplos como o formato de um limão, com aqueles polos nas pontas, ou as linhas na casca de um melão, ou o corpo simétrico de uma anêmona do mar. Coisas que a gente vê todo dia e não pensa sobre. Sim, ele dizia que tudo isso se organiza baseado em forças físicas constantes, tipo a gravidade ou as pressões da água nos tecidos. O Thompson foi brilhante ao perceber que a biologia é literalmente moldada pela física. O crescimento de um ser vivo é uma resposta a essas forças externas e internas. E o corpo humano, claro, não foge à regra. Nós também somos moldados assim. Com certeza. Na nossa embriogênese, quando a gente é só um amontoado de células se multiplicando, a gente se organiza seguindo linhas de força super precisas. Uma parte dobra para dentro por causa de uma pressão, outra estica por causa de uma tensão. E a terapia manual epidérmica sugere que essas linhas não somem quando a gente nasce. Elas continuam lá. Elas ficam ativas no corpo adulto. Elas funcionam como rios invisíveis de tensão na nossa fáscia e na epiderme. E ao mapear essa anatomia oculta, o material chega a questionar a anatomia clássica que o pessoal aprende na faculdade de medicina, porque a vida toda a gente aprende que temos 12 pares de nervos cranianos, né? Sim, do 1 ao 12. Visão, olfato, audição. Pois é, mas as fontes revelam que existe um 13º nervo. Eles chamam de nervo zero, ou nervo terminal. Como é que o nervo craniano inteiro passou despercebido tanto tempo? É que o nervo zero é uma estrutura muito fina, muito delicada. Durante as dissecações anatômicas padrão em laboratório, ele acabava sendo arrancado e ignorado. Ele é puramente sensorial e fica emaranhado com umas membranas bem profundas, tipo as meninges e a foice do cérebro. Foice do cérebro? É. Para quem está ouvindo imaginar, a dura mater é a membrana externa que protege o cérebro. E a foice do cérebro é uma dobra dessa membrana que desce bem no meio do crânio, separando o lado direito do lado esquerdo. E o nervo zero está super ligado a essas tensões estruturais profundas. E a gente sabe o que esse nervo faz na prática? Em termos de emoção, de comportamento? A pesquisa em animais dá pistas muito boas. Em animais, a gente vê que o nervo zero é fundamental para regular reações límbicas, ou seja, emocionais e sexuais também. Como assim? Por exemplo, em hamsters, um toque bem leve que estimula as vias desse nervo causa hiperlordose na hora, que é uma postura instintiva de acasalamento. No ser humano, as vias desse nervo parecem funcionar como uma ponte direta, bem primitiva para as nossas respostas instintivas e neurovegetativas. Ele é um mediador entre o toque sutil e o nosso cérebro emocional. Exatamente. É uma autoestrada não verbal. Então, se a gente unir todas essas peças, as linhas de força do embrião, o nervo zero, os trens lentos das fibras emocionais e a epigenética, como é que essa teoria toda vira alívio real para quem está travado de dor? É aí que entra a parte clínica da neuroestimulação. É onde a mágica acontece na prática. Nas fontes, eles descrevem um teste de avaliação que parece bobo de tão simples, mas que é revelador, que é o teste dos olhos fechados. Como que algo tão trivial expõe as tensões do corpo? O teste dos olhos fechados é genial, porque ele meio que força o sistema nervoso a mostrar o que está escondendo. O terapeuta pede para o paciente ficar em pé, descalço, e fechar os olhos. Só isso. Tira a visão da jogada. Isso. Ao tirar a visão, você tira a principal âncora que o cérebro usa para se equilibrar. Daí para frente, o corpo tem que confiar só na propriocepção, que é a percepção interna do próprio corpo no espaço. E se tiver algo errado? Aí o sistema nervoso autônomo, que é dividido no simpático, da luta e fuga, e o parasimpático, do descanso, se eles não tiverem em harmonia, fechar os olhos detona o equilíbrio da pessoa. O corpo começa a balançar, as dores mudam de lugar. O corpo não consegue mais manter a farsa, né? Exato. A tensão se reorganiza na frente do clínico. Mostra exatamente onde as linhas de força estão travadas. E as histórias clínicas documentadas nessas anotações parecem, sei lá, episódios de série médica. Tem um caso de um paciente com uma instabilidade crônica horrível.
Ele mal conseguia ficar em pé, tinha tonturas severas que estavam arruinando a vida dele. Um caso bem complexo. E o histórico revelou que anos antes, numa cirurgia no ouvido interno, o cirurgião acidentalmente quebrou uma ferramenta lá dentro, uma cureta. Eles resolveram a emergência na hora, mas o trauma tecidual ficou ecoando no corpo do cara por anos. E o grande diferencial desse caso foi que o terapeuta não ficou focando só no ouvido ou no pescoço do paciente, que seria o tratamento padrão. Usando a teoria das linhas de força embrionárias, ele mapeou as tensões cranianas que desciam pela fáscia. E o equilíbrio desse homem foi restaurado através de um toque epidérmico de milímetros na sola do pé. Olha isso, um toque na sola do pé, curando um trauma de cirurgia no ouvido, usando aquele peso de menos de 1 grama na intersecção exata da linha de força. O terapeuta reconfigurou a tensão global que estava derrubando o cara. É a prova de que o corpo é totalmente conectado. E tem outro relato ainda mais ilustrativo sobre o peso das emoções. Uma paciente chegou no consultório com dores contínuas e uma sensação de agressão na garganta, tipo um sufocamento constante. A postura dela dizia tudo. Ombros encolhidos, pescoço tenso para trás, ela estava com a guarda alta esperando um ataque a qualquer momento. E, de novo, o clínico não olhou só para a mecânica da cervical. Ele usou um pedaço de algodão para tocar super de leve a pele dela, mapeando a sensibilidade das linhas de força. E ele achou um reflexo de defesa gigantesco ali. E conversando com ela durante o estímulo, descobriram que o corpo dela estava congelado num trauma de infância. Uma brincadeira de mau gosto numa piscina onde outras crianças afundaram ela à força várias vezes. O quase afogamento. Sim. A mente dela tentou esquecer, mas a pele e os nervos da garganta nunca esqueceram aquele pânico. Mas o mais reconfortante é que, fazendo a estimulação certa, acessando as fibras emocionais com delicadeza, a dor e a sensibilidade despencaram, e o alívio não foi só físico. Teve uma mudança psicológica forte. Muito! Ela disse que o horizonte visual dela tinha se ampliado, como se o mundo tivesse ficado mais claro, menos sufocante. Tudo porque aquele medo encravado na biologia dela foi finalmente liberado. E a neurociência moderna explica perfeitamente por que isso funciona. Não é misticismo, é biologia pura operando na potência máxima. Quando você estimula as fibras cetáteis com um toque suave, você promove uma liberação absurda de ocitocina no cérebro. Que é o hormônio do vínculo, né? Da segurança. Isso. E essa ocitocina diminui a frequência cardíaca na hora, estimula a produção de opioides endógenos, que são os nossos analgésicos naturais, e bloqueia o sinal de dor de chegar no córtex cerebral. Na prática, você reescreve a química de um estado emocional traumático. É uma capacidade de cura impressionante. E chegando na reta final da nossa análise de hoje, o grande valor que a gente extrai de tudo isso é uma mudança de paradigma enorme. A nossa pele definitivamente não é só um envelope impermeável que segura os nossos ossos. Ela é muito mais que isso. Ela é uma extensão direta e emocional do nosso cérebro. Um toque que pesa menos de 1 grama, no lugar certo, pode acessar fobias antigas, apagar dores crônicas e reajustar o corpo inteiro. O que prova que a gente não é uma máquina cheia de peças soltas. Nós somos um ecossistema complexo. Um toque na sola do pé conversa com as membranas lá dentro da nossa cabeça. E entender essa complexidade sutil leva a gente a questionar forças ainda mais invisíveis que atuam sobre nós. E o material deixa a gente com a última reflexão sobre essas forças invisíveis. Um mistério sobre o espaço que o nosso corpo ocupa no mundo. Pois é, e é uma reflexão baseada num dado super rápido, mas monumental, que está lá nas entrelinhas da pesquisa. O texto fala que o corpo humano é um vetor gigantesco de informação magnética, Conduzindo ondas com uma intensidade e eficiência milhões de vezes superior a um sinal de Bluetooth comum. E mais, existem evidências de que os campos magnéticos das nossas células tentam se alinhar de forma sutil com o próprio campo magnético da Terra. O que abre a nossa cabeça para um pensamento final bem instigante. Fica a reflexão para quem acompanhou a gente até aqui. E se aquelas dores crônicas que ninguém acha causa, que nenhum exame mostra lesão? E se esses bloqueios emocionais não forem só falhas mecânicas? E se forem uma desconexão?
né? Isso. Uma interferência literal de frequência entre o nosso campo eletromagnético supersensível e a energia magnética da Terra. É um mistério de escala planetária. Talvez a nossa pele, com toda essa sensibilidade ancestral, esteja o tempo todo tentando avisar que a gente está fora de sintonia. Uma antena biológica procurando o sinal certo. É uma forma fantástica de repensar a nossa própria biologia. E assim a gente finaliza a nossa imersão de hoje. Fica o convite para quem está ouvindo começar a observar como o próprio corpo e a respiração reagem ao toque suave e às emoções do dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima análise profunda.